Pronto. Bom, então vamos começar, gente. Boa noite a todos. Se eu não dei boa noite para alguém, então estou dando agora. E vamos começar nossa escola bíblica, né? Como de costume a gente faz a abertura. Eu queria compartilhar um texto com vocês. Ultimamente eu tenho lido o livro de Provérbios, né? É sempre bom a gente ler toda a Bíblia, né? Sempre tem alguma coisa boa quando a gente visita lá, e isso tem acontecido comigo com o livro de Provérbios. Eu estava refletindo sobre o livro de Provérbios, lá no capítulo 1, ele fala, né, para que servem os provérbios? Entre tantas coisas, acho que eu resumiria dessa forma. Ele é um livro que ele é dedicado a instruir, a dar conselhos, a dar entendimento. E um dos focos do livro de Provérbios é dar entendimento ao jovem, né? Não é o único, na verdade. Pessoas de todas as idades, elas podem tirar proveito do livro de Provérbios, com certeza. Mas eles têm esses propósitos. Então, acho que a gente poderia dizer até que o livro de Provérbios, ele se preocupa em dar conselhos de sabedoria para a nossa vida do dia a dia. E Salomão, lá no capítulo 4, Provérbios capítulo 4, versículo 7, ele diz o seguinte: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Mas tem uma peça, né? Antes disso, não é somente buscar o conhecimento. E lá no capítulo 3, Provérbios 3, versículos 5 e 6, Salomão, ele dá continuidade. Essa é a imagem toda. Ele diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, o que Salomão nos mostra, né, é que a sabedoria que a gente precisa, na verdade, antes ela passa por temer ao Senhor. Então, é muito importante que para a gente ser sábio, na verdade, a gente primeiro deve temer ao Senhor. Esse é o princípio, esse é o ponto de partida. E como é que a gente teme ao Senhor, né? Entre muitas coisas que a gente deve fazer, cultivando o relacionamento com Ele, a gente tem aqui a escola bíblica, né? Que serve para aprofundar o nosso conhecimento do Senhor. Por isso que ela é tão importante. E para a gente finalmente começar a nossa escola bíblica, né? Eu acho que uma oração que a gente deve fazer, ela é muito apropriada para esse momento, é a oração que Davi faz no Salmo 86, verso 11, que diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Então, que essa seja a nossa oração, né? Seja hoje na escola bíblica, mas também ao longo de toda a semana. Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Agora eu vou orar rapidinho, colocando a vida do pastor Fernando diante de nós, todas as nossas vidas também, pedindo que o Senhor abençoe esse momento. Vamos orar, então. Pai, eu quero te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos deu. Te agradeço por esse momento que estamos reservando aqui, Pai, para te conhecer mais, para te buscar, para crescer no conhecimento do Senhor e também no temor do Senhor. Agradeço pela vida de cada um aqui, Deus, e quero colocar a vida do pastor Fernando diante do Senhor. Eu sei que ele já se preparou, mas peço que seja a tua boca, Pai, que o teu servo fale aquilo que o Senhor deseja comunicar a nós essa noite. E também peço por nós, Senhor, os alunos, que a palavra que vai ser dita aqui, vai ser compartilhada com nós, ela encontre uma terra fértil, uma terra boa no nosso coração. Amém. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Fernando, a palavra agora está com o senhor, pode começar a aula, tá bom? Amém, meus irmãos, graça e paz. Eu gosto muito dessa matéria, né, porque é uma matéria muito atual. Então, eu gostaria de começar dando algumas noções gerais para a gente entrar no texto propriamente dito, porque a gente vai ver que o que a ciência fala, o que as pessoas comentam, como acontece, é o que está no texto bíblico.
né? Então, a primeira coisa que a gente tem que eu já quero deixar claro aqui, é que eu não vou entrar em nenhum termo técnico, nada de psicologia, nada de psiquiatria, nada disso, porque não é o objetivo e nem eu sou a pessoa mais adequada. Então, nós vamos falar, abordar, sim, algumas coisas das áreas médicas, mas sem entrar em termos técnicos, para as coisas ficar bem leve, tá? Bem fácil, bem simples. E aí, assim que você tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, a gente vai tirar. Eu vou dar uma noção bem geral, como que acontece, como que as características, os fatos, e depois a gente vai para o texto, onde nós vamos apontar tudo aquilo que a gente está falando, né? Nós vamos usar o texto de 1 Reis 19, de 1 a 18. É o texto de Elias, é um texto bem conhecido. E eu vou fazer a leitura só no final, mas você já pode deixar sua Bíblia aberta aí, porque depois a gente vai aproveitar. Porque se a gente for parando no texto, eu entendo que vai ficar um pouco prejudicado, né? Então, nós vamos passar todas as noções, todas as definições, depois nós caímos para o texto. Vai ser 1 Reis 19, de 1 a 18, é o que a gente vai usar, tá? Então, sobre depressão, né? O que é a tal da depressão? O que a Bíblia fala, o que a Bíblia nos ensina? A depressão, de um modo bem simples, a gente pode falar que é um padrão de pensamento equivocado, tá? É um padrão onde a pessoa passa a ter um pensamento que não corresponde com a realidade por alguns motivos. E quando a gente entende isso, então, fica fácil a gente saber como que nós vamos tratar. Primeira coisa, a depressão, a Bíblia fala sobre depressão, o termo depressão? Não, ela não fala sobre depressão. E nem poderia falar sobre depressão. Por quê? Porque a depressão, esse termo, essa nomenclatura, ela começa a existir lá no século XIX. Somente em 1950 que foi criado um remédio, em 52 é que ela entrou no Código de Doenças Mentais. Então é algo extremamente novo, não tem 100 anos. Mas o que antigamente era tratado como melancolia passou a receber o nome de depressão. Então, todas as vezes que você olhar na Bíblia alguma referência à melancolia, tristeza profunda, um choro incessante, a pele colada aos ossos, a minha alma extremamente triste, muito provavelmente você está lendo um sintoma depressivo, tá? Mas a Bíblia não usa esse nome porque é o nome atual, certo? Então, o que a gente vai ver? A depressão, logo de cara nós vamos fazer uma diferença aqui, que algumas pessoas fazem, né? Não confundir depressão física com depressão espiritual, né? Eu não gosto muito desse termo, mas as pessoas costumam fazer esse termo espiritual. O que seria uma depressão espiritual? É aquele abatimento, é aquela tristeza que as pessoas sentem dentro de uma igreja, por exemplo. Por quê? Ou por causa do pecado, é o famoso esfriar na fé, né? Ou por causa do pecado, ou por causa de um erro de interpretação, um erro doutrinário que a pessoa pensa que nunca vai ficar doente, vai ser vitória em tudo, tudo posso naquele que me fortalece, aquelas coisas que a gente escuta, e com o passar da vida vai vendo que não é bem assim, e aí ela acaba tendo uma decepção, entre aspas, com Deus, porque não deu certo aquilo na vida dela. Então ela acaba entrando numa depressão espiritual. Ou às vezes por problemas de relacionamento. O meu irmão passou, não me deu a paz, ele não me convidou para fazer alguma coisa, aquelas coisas que acontecem no nosso meio dentro da igreja, gera aquele mal-estar. E quase sempre vai desaguar com o irmão saindo da igreja, desviando da fé, esfriando. Então, algumas pessoas chamam isso de depressão espiritual, que não tem a ver com o que nós vamos conversar agora. Esse tipo de depressão a gente trata com aconselhamento, com acompanhamento, é outra coisa, tá bom? Nós vamos falar daquela depressão, eu vou chamar de física, para envolver as questões biológicas, as questões psicológicas, a depressão física, ok? A depressão física é um problema muito grave, porque em 2017, a OMS falava que tinha mais de 350 milhões de pessoas depressivas no mundo. É muita gente. Mas esse dado me chama muito a atenção, não só pelos 350 milhões, 11% está aqui no Brasil. É porque muitas vezes a gente não conhece os sintomas da depressão ou da ansiedade, em outro caso, então nós não conseguimos diagnosticar. Você pode passar uma semana, um mês, um ano sentindo os sintomas, você não sabe que aquilo é uma depressão. Ou você não procura um auxílio por causa de vergonha,
por causa de medo de represália, por medo das pessoas como elas vão te enfrentar, né? Então, esses 350 milhões são casos atestados, confirmados, comprovados, tá? Agora, e o que isso vai gerar? Vai gerar problemas de saúde. Além da depressão, ela pode gerar problemas de diabetes, problemas cardíacos, problemas de triglicérides, enfim, um monte de coisa, né? Qual que é a diferença de depressão para tristeza? É a mesma coisa? Não. A tristeza, ela pode durar 2, 3 semanas no máximo e ela para. Agora, a depressão, ela persiste, ela passa de 3 semanas, pode passar de 6 semanas, onde ela começa a entrar no tratamento. Então, tristeza, todo mundo passa, um problema, uma dificuldade. Tem um problema de tristeza, normal. Agora, a depressão, não. A depressão é um problema de saúde que persiste ao longo do tempo. Mais de 3 semanas, as pessoas começam a ter atenção para isso, certo? E quais são as causas que podem gerar? Bom, costuma-se falar que o pecado gera depressão. O pecado gera tudo, né? Depressão, doença, morte. Então, é fato isso, certo? A segunda causa que a pessoa aponta é uma possessão demoníaca. Existe? Existe. Mas interessa não. Por quê? Porque se você põe a mão, repreende, o demônio vai embora. Porque se o crente tem medo de enfrentar o demônio, é melhor se converter, né? Então, assim, tem esse problema, mas não é o caso. O caso que nós vamos abordar são a depressão oriunda de causas externas. Situações externas que levam ou podem levar a pessoa a ter um quadro depressivo. E isso é muito importante, principalmente nos dias atuais, né? Quer pela Covid, quer por problemas, nós temos um grande caso de aumento de casos de depressão nos dias atuais, e isso requer atenção. E tem a depressão também, que pode ser a depressão química, que é aquela que o nosso organismo não produz ou deixa de produzir a quantidade necessária de hormônios, dopamina, serotonina e por aí vai, tá? E aí, então, como que você faz o tratamento? Você faz o tratamento via medicação, não tem jeito, você tem que tomar o remédio, tá? Então, como que eu posso identificar a depressão? Isso é muito importante. É muito importante porque a gente costuma confundir as coisas. E é importante tanto na juventude, adolescência, quanto nos mais idosos, tá? Esses sinais que a gente vai falar, não quer dizer que a pessoa apresentou e ela é depressiva. Mas quando nós nos deparamos com alguns desses sinais, é muito importante dar atenção, porque o efeito da depressão é grave. E nós vamos ver isso aqui, lá no texto, no final, tá? Uma estatística que eu trouxe aqui para chamar a atenção de vocês é o seguinte, que 23% dos jovens, 23%, de 13 a 19 anos, têm depressão e não apresentam sinais. 23%, é quase que 1 a cada 4, tem a depressão e não apresenta sinais. Cuidado, pais, cuidado você que mexe com jovens, você que acompanha jovens, cuidado. Outro dado muito importante, e que esse chama a atenção, e é aí que eu quero desafiar você também, é que 39% de jovens de 13 a 17 não conversam com os pais sobre a depressão. 39%, porque tem medo, porque tem vergonha, não conversam com seus líderes porque tem vergonha do que vai escutar, porque tem vergonha do que vai ouvir. Cuidado, gente. Esse é um número muito grande, 39%. Cuidado. E o dado talvez mais gritante é que 56% de jovens até 24 anos não mencionam nem na escola, nem na faculdade, nem na igreja, nem no serviço, que estão passando por uma depressão com medo de represália. São 56%. É muita coisa. Por que eu estou frisando esses dados para vocês? Porque uma boa parte de depressão, se não for bem tratada, pode acabar em suicídio. Tá? Então, é por isso que isso aqui é muito importante. Nós vamos desaguar aí. Nós vamos desaguar no suicídio. Então, esses dados chamam muito a atenção. Quando você vê que 39% não falam com a família, olha o risco que nós corremos de ter um suicídio dentro de casa sem estar sabendo o que está acontecendo. E, infelizmente, a gente tem notícias de vários casos
que já passaram por isso nesse sentido, né? Cuidado. E 34% simplesmente não tomam antidepressivo. Não vou tomar, ponto. E eles não querem tomar e não tomam. Amados, a depressão é uma doença que precisa de atenção. O objetivo dessa aula, pelo menos eu montei essa aula, para chamar a sua atenção, para que você também possa verificar isso. Primeiro, fazer uma autoanálise, ver se o que você sente não pode ser uma depressão. E segundo, para você analisar o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, o seu irmão, o seu pai, seu vizinho, seu irmão da igreja. Será que ele não está passando por um momento que precisa de atenção? Então, quais são os sinais mais característicos da depressão? Primeiro, um ganho ou uma perda de peso excessiva sem motivo. Geralmente, ganha-se muito peso, sem nenhum motivo. E de uma hora para outra, a pessoa começa a engordar. Por quê? Porque ela acaba descontando no doce, ela sente necessidade do açúcar e acaba comendo demais, acaba engordando. Ah, então meu filho, minha irmã, meu pai engordou, está depressivo? Não, não é isso. Mas você deve prestar atenção nos sinais e acompanhar para ver se não tem um fundo de verdade nisso. Então, cuidado quando a pessoa ganha muito peso ou perde muito peso. Segundo, um sinal que chama muita atenção e é mal trabalhado, principalmente no idoso e no adolescente, o isolamento social. O isolamento social é muito grave. O adolescente, normalmente, ele chega na casa de 13, 14, 15, 16, ele quer sair. Ele quer estar no shopping, ele quer estar no cinema, ele quer estar na turma, ele quer estar na bagunça. Mas existem vários casos que a pessoa acaba entrando no quarto e já não quer mais ir na igreja. Ela acaba não querendo ir para shopping, ela acaba não querendo sair com os amigos. E aí, na nossa cultura, eu falo na nossa, como cristão e tal, faz o adolescente está desviado, ele não quer nada com Deus, ele não quer ir na igreja. A gente acaba tratando como se fosse um desvio, e na realidade não. Ele está se isolando. Eles costumam ficar no quarto algumas horas, alguns dias, e depois chega num tempo que não sai mais do quarto. Eles acabam se isolando. Portanto, se você tem alguém que está se isolando do convívio social, que está deixando de fazer aquilo que ele costumava fazer, cuidado. A gente, quando olha para o adolescente, fala, isso aqui é questão do hormônio, vai passar, não liga. Quando a gente olha para o mais idoso, fala assim, aqui está idoso, está velho, eu estou com o meu cachorro aqui, esquentando o meu pé, é velho, deixa ele lá. A gente não dá valor para esses sinais. A gente começa a colocar culpa em outras coisas, cuidado. Outro tipo de sinal é a perda de interesse. A pessoa começa a perder interesse por aquilo que ela gostava. Antes ela gostava de fazer determinada atividade e ela acaba deixando de lado. Lembra, muitas vezes nem ela sabe que ela é depressiva, tá? Mas ela acaba desistindo daquilo que ela fazia, ela acaba largando mão. O cansaço, o desânimo, a pessoa vive prostrada, vive jogada, e aí a gente trata assim, larga a mão do seu vagabundo, levanta daí, faz alguma coisa, não é assim que a gente faz? Se liga, levanta, vai, faz. E normalmente não é questão de cansaço normal, é uma questão que pode levar à depressão. A pessoa começa a ficar mais jogada, mais estirada, perde a vontade de fazer e de agir, tá? Perda de concentração. Você escuta muito jovem falando que não consegue mais concentrar. Às vezes o idoso também não consegue mais concentrar, é questão da idade. Não, cuidado, pode dar sinal de uma depressão que está crescendo, que está se implantando, e às vezes nem ela mesma sabe disso, né? O choro sem motivo, esse aqui é o mais clássico. Uma pessoa depressiva, às vezes, dependendo do caso, ela chora sem motivo. Até mesmo é difícil de segurar o choro. Ele rola, ele cai. E quando você vai ler os Salmos, você vai ver que muitas vezes o salmista fala, olha, chorei, meus olhos não têm mais lágrimas, você vê várias vezes isso nos Salmos. Por quê? Porque ele está num estado depressivo. Emocionalmente, ele está totalmente abalado. Cuidado, quando você vê isso, não é só sensibilidade, não é só TPM, pode ser, pode, mas pode ser um indício de depressão também. Alterações de humor, quando você vê isso aqui, então, uma alteração de humor no adolescente, você fala assim, parece maluco, uma hora ele ri, uma hora ele chora, não é assim que a gente fala com os filhos? Parece doido, pô, o cara sobe, parece uma montanha-russa, uma hora tá legal, uma hora tá ruim, não sei o quê. Isso é um sinal pode ser um sinal de depressão também, cuidado. Tá? Essas alterações, pode ser hormonal? Pode, mas também pode ser um sinal. Atento, quem tem contato, fique atento com essas pessoas que têm essas alterações de humor.
Um sentimento de culpa. De desânimo, eu não faço nada, eu não tenho certo, não vai dar certo, eu sou ruim, eu sou fraco. Cuidado. Esse sentimento também pode indicar uma pessoa depressiva, tá? E um grande sinal para chamar atenção é quando ele já deixa de prestar atenção nos elogios. Você elogia ou você critica, tá tudo bem, sabe? Se você criticou, tá beleza. Se você não criticou, também tá bom. Eu já passo a não dar mais valores para aquelas críticas ou para os elogios. Então, esses são sinais clássicos. Quando você encontrar uma pessoa que tem esses sinais, antes de criticar, analise, acompanhe. A depressão é um processo que se instaura ao longo do tempo. E demora para ir embora, ela vai embora. Mas demora. Tanto é que o antidepressivo, o médico só para o antidepressivo depois de 6 meses a 1 ano que a pessoa está tomando e não tem nenhuma recaída. Então, veja, às vezes a gente se ilude e fala assim, semana passada ele estava no quarto fechado, hoje está jogando bola, está bem? Cuidado, não é bem assim. Não funciona bem assim. Semana passada ele estava comendo que nem o Dodo, agora está comendo normal. Cuidado. É da doença esses altos e baixos, essas idas e vindas constantes. Nós vamos ver tudo isso na vida de Elias, tá? Então, cuidado quando você encontrar esses relacionamentos assim, que você tiver com essas pessoas. A depressão não é falta de fé. Nós vamos ver Elias. Elias fez o que fez lá no monte. Esse homem podia ter tudo menos falta de fé. Não é uma questão de falta de fé. Portanto, não adianta você chegar para um depressivo e falar assim, tenha fé que as coisas vão passar, vão melhorar. Aliás, aqui já vai uma dica. A primeira pessoa, até onde eu estudei esse assunto, que escreveu foi Richard Baxter. Foi um pastor lá no século XVI. E não havia psicologia, como eu falei, é do século XIX e tal, né? Mas ele frequentava, ele visitava as pessoas. E ele tem 2 frases muito importantes sobre a depressão. Lembre-se, o estudo passou a ser no século XIX e XX, tá? A primeira coisa que Richard Baxter falava era o seguinte, a pessoa depressiva ou melancólica, ela tem um problema mental, um problema emocional. Então, não adianta ficar falando o que ela deve fazer, porque ela não está bem. Quanto mais você fala, menos ela vai prestar atenção. E é bem por aí. Você tem que ser palavras pontuais. E a segunda coisa que ele falava era o seguinte, o estado é tão grave, e isso é difícil para nós que somos cristãos, tá? Ele comentava que o estado é tão grave que muitas vezes as pessoas não sentem mais alegria ou fé ou confiança na palavra de Deus. Não estão desviados. Eles estão simplesmente abalados emocionalmente. Portanto, não adianta falar, olha, você não tem fé, acredite que vai melhorar, isso não vai ajudar muito o depressivo, tá? Também, não adianta ficar, é coisa passageira, é coisa de quem não tem o que fazer, você é um ingrato, tem de tudo e não faz nada. Aquela conversa não vai resolver. O depressivo quer por um problema químico, como eu falei, faltando um hormônio, quer por uma situação externa grave que mexeu com ele, ele não consegue enxergar a realidade. Então, não adianta você ficar falando o que deve ser feito, que é uma questão de ingratidão, por exemplo. Você só vai piorar o estado dele. Lembra do que o Baxter falava. Ele tem um problema mental, ele não consegue raciocinar direito. Então, o que adianta você ficar apontando o dedo para ele? Não vai resolver nada. Ele precisa mais de atenção, amor e direcionamento e paciência, tá? Então, Baxter já estava certo, ele falava isso lá atrás. A depressão afeta a maneira de pensar da pessoa, a maneira de agir da pessoa, a maneira de sentir da pessoa. E isso aí tem que ser tratado com muito cuidado, tá? Crente fica depressivo? Fica. Eclesiastes 9:2 vai falar que tudo acontece igualmente ao justo e ao ímpio. Mateus 5:45 fala que Deus fez o sol sobre o justo e o injusto, traz a chuva sobre o pecador e pelo ímpio, pelo santo, quer dizer, tudo acontece com todo mundo. Como prova, a gente tem Tiago 5:14-15, que fala, há algum doente entre vós, chame os presbíteros, que unção com óleo. Ora, tem crente doente, e normal. Então, essa história que crente não fica depressivo, não procede.
Fica, sim. O que acontece é que muitas vezes a pessoa tem medo ou tem receio de buscar ajuda. Porque como as pessoas vão me encarar? Como as pessoas vão me olhar? O que as pessoas vão falar? E isso é um sentimento até inconsciente. Por isso é preciso entender que fica e precisa de ajuda. Deus pode curar? Claro que pode. Ele curou no passado, cura hoje, vai curar amanhã. Enquanto Cristo não voltar, Deus cura. A questão não é se Deus cura, porque ele cura. A questão é que ele não tem mais obrigação nenhuma. A obra ele já consumou na cruz. Lá no Calvário, ele já fez a obra salvífica dele. Ponto. Se ele vai curar ou não, é outros 500, é outro problema. Então, assim, a questão não é se ele cura ou não, a questão é que eu preciso tomar cuidado. E aqui vem o dado que mais me chama a atenção na depressão. É a depressão vinculada ao suicídio. A gente não costuma falar muito disso. A gente não costuma bater muito papo em igreja, quase nunca. Mesmo em aula, praticamente nunca. Né? Em casa, muito menos. Mas é necessário a gente saber que isso acontece e acontece muito mais frequente do que eu e você possamos imaginar. Né? Eu lembro que quando o Tiago estava com umas crises fortes, que a gente luta desde 2016, uma vez eu estava conversando com ele e ele falou, e eu falei para ele assim, veja, tudo aprendizado. E eu falei para ele assim, filho, a sua geração também não aguenta nada, né? Qualquer coisa está querendo se matar. O que é isso? Ele falou uma frase para mim que eu aprendi. Ele falou assim, pai, na minha geração é suicídio, na sua era overdose. Quem é mais antigo aí sabe. Quantos overdoses a gente não escutou lá na década de 60, de 70, 80, fala, aquele bebeu todas e morreu, não era assim? E a gente não tratava como suicídio, tratava como um maluco, tratava como um sem juízo. Então, cuidado, tá? O Brasil, a taxa de suicídio de 2017 a 2015 aumentou em 24%. É muita coisa, gente. É um suicídio a cada 40 minutos. A cada 40 minutos existe um suicídio. E o pior, 98% desses suicídios poderiam ser evitados com uma simples acompanhamento, uma simples conversa. Um simples bate-papo, tá? Eu estava lendo uma mensagem, uma notícia, o ano 2019, porque a gente vem estudando desde 2016, então sempre está mexendo com isso. Em 2019, eu li uma mensagem que foi muito marcante. Uma menina de 15 anos pulou do 15º andar porque o pai descobriu a mensagem que ela tinha no WhatsApp com o namorado. É motivo? Qual era o relacionamento que ela tinha com o pai? Será que ela confiava no pai ou tinha medo do pai? Então, a primeira coisa que a gente tem que passar para vocês, quem tem um relacionamento, pai e filho, procure ter a confiança do seu filho. Procure construir uma confiança, um relacionamento de confiança com o seu filho. Porque, nesses casos, ele vem falar com você e ele não faz a besteira, tá? Uma outra coisa muito importante, a gente começa a ver, quando começa a estudar isso, você vê muitos casos, em casas, em serviços, em rua, no metrô você volta e meia escuta isso, né? Falha na linha, então a gente não precisa entrar em detalhe. Falha na linha, na ligação, não sei o que e tal. Cuidado, tá? E como eu posso ajudar? A primeira coisa é levar no médico. Se eu desconfiar, leve no médico. Acompanhe a pessoa no médico, tá? Porque pode ser necessário tomar uma medicação. Segundo, leve para passear. Tire a pessoa daquele ambiente. Por quê? Lembra que ela tem um padrão de pensamento errado? Se você deixar ela naquele mesmo batida, naquele mesmo ritmo, naquela mesma maneira de ser, ela vai continuar pensando errado. A psicologia chama isso de teoria cognitiva comportamental, ou seja, você muda a visão da pessoa, ensina ela a ver a vida de uma maneira diferente. E como eu ensino isso? Levando para o shopping, levando para sair, eu tenho que tirar de casa, eu tenho que fazer ela pensar em outra coisa, eu tenho que tirar ela daquele mundo, tá? Eu também tenho que ouvir muito, e aí é um problema com o depressivo. Às vezes o depressivo vai falar alguma coisa que você acha coisa tão ridícula e você não consegue se segurar. Ai, que roupa que eu uso, meu?
Ah, que trabalho que eu faço? Meu, não, você tem que ouvir para dar atenção e para ajudar. Você também tem que falar sobre o assunto, só que falar sobre o assunto, lembra lá que ele não pensa, que ele tá com problema de receber as informações? Então você tem que falar bem leve, bem maneiro. Você não pode apertar, você não pode falar demais, senão ele acaba se sentindo inútil. Você tem que também forçar para fazer atividade física, porque a atividade física gera serotonina, aqueles hormônios que o organismo não tem, onde que ele passa a ser feliz. Então, depois que ele começa a fazer atividade física, as coisas melhoram. Começa a fazer uma atividade física de uma hora para outra, não, eu estou com meu filho tentando ir na academia já faz 1 ano e meio, tem semana que a gente vai 2 vezes, tem semana que vai uma, tem semana que não vai, tem mês que não aparece. Se depender de mim, eu não vou nunca. Mas você tem que ir, você tem que fazer, você tem que forçar. Por quê? Porque precisa de uma atividade física. É um passo de cada vez, é paciência. Assim como ela demora para aparecer, ela demora para ir embora. Uma coisa que me preocupa são pessoas que tratam com depressivo e falam assim, uma semana está bem, melhorou, um mês está bem. Não, querido, isso não existe. Lembra, de 6 meses a 1 ano, sem nenhum sinal, tomando remédio, é que ele recebe alta. Então, se ele melhorou em 15 dias, em 20 dias, 30 dias, não melhorou, não. Fique esperto. Fica cuidado com ele. Toma atenção com essa pessoa. Não deixa essa pessoa sozinha. Fica do lado dela. Tá? Muita paciência. Alimentação correta. Tem uma alimentação correta. Alimenta com muito base de açúcar. Dá picos, né, de hormônio que ele vai lá em cima, muito feliz. Mas quando acaba aquilo cai. Então é que ele toma Coca-Cola. Quem toma Coca-Cola toma 3 litros direto, porque ele vive na alegria. Acabou a Coca-Cola, desce, ele se sente mal, depois ele vai lá e toma outra Coca-Cola. Picos de açúcar no sangue. Portanto, você tem que colocar uma alimentação balanceada, os carboidratos complexos, que a pessoa fala, tá? Estabeleça objetivos para a pessoa, os objetivos viáveis. Não adianta você chegar para o depressivo e vai ver assim, não, agora você vai fazer uma faculdade de medicina, o cara não está saindo da cama, como que ele vai fazer um vestibular para medicina? Tem que ser alguma coisa simples, alguma coisa que ele possa realizar, tá? E a depressão é uma questão de família, tá? Grave isso. Isso eu falo, não existe um depressivo numa casa. Pode existir uma pessoa, mas ela atinge todos que estão em volta. Por quê? Porque todos participam do processo, todos são envolvidos no processo, e se não for assim, vai ter problema no futuro. Vai ter problema no futuro. Tudo isso a gente vê aqui, tá? Então, não pense que é só o filho, é só a mãe, só o pai, é a família que vai enfrentar. Eu lembro que meu filho começou em 16, passou pela minha filha, sobrou para mim. E a gente toma remédio para dormir também, por quê? Porque fica naquela ciranda 24 horas por dia. Então, cuidado. Não é tão simples assim, tá? Mas como o nosso tempo está indo e a gente vai falar, nós ficamos de falar sobre a vida de Elias, né? Então, veja, circunstâncias externas que levam à depressão. 1 Reis 19, 2 e 3. Olha o exemplo das circunstâncias externas que geram depressão. Então Jezabel mandou uma mensagem a Eli, o mensageiro a Elias, e dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprover, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida e se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e deixou o seu moço. Elias tinha acabado com 450 profetas do capeta. Meia hora atrás, lembra disso? Está no Monte Carmelo, que põe fogo e desce fogo, acabou com os profetas de Baal. Esse homem tinha fé. Esse homem tinha fogo. Só que ele recebeu uma notícia externa que desestabilizou a fé dele, desestabilizou o emocional dele e ele entrou em depressão. Viu como é fácil? Não é uma falta de fé, não é uma falta de vontade. Às vezes, uma circunstância exterior é suficiente para derrubar o seu emocional. Uma circunstância exterior que fez isso com ele. E a gente continua, veja, começou por uma circunstância exterior. Qual que era o sinal? Lembra que eu falei, você come demais ou come menos, você se isola? Olha o que ele faz. Ali deixou o seu moço, no versículo 3, então ele já ficou sozinho. E foi para onde?
ele mesmo se foi para o deserto, caminho de um dia. Se isolou. Já não queria ver mais ninguém. Ele foi para o deserto para ficar sozinho. E ali você vai ver que ele chega lá e dorme. Quer dizer, ele não come. Ele para de se alimentar. Viu? Um sinal externo que desencadeia um sentimento. Esse sentimento ele já se isola e para de se alimentar. E continua. Basta, versículo 4, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou o melhor dos meus pais. O que é isso que ele está falando? O que significa? Quero morrer. Suicídio. Não quero mais viver. Me leva daqui. Eu não aguento mais. Parou. Se isolou, deixou de alimentar, queria morrer. E continua. Deitou e dormiu. Opa! A depressão pode levar ou a pessoa a dormir muito ou não dormir nada. Às vezes ela vira a noite sem dormir, ou às vezes ela não quer nem sair da cama. Cuidado, quem dorme muito não é necessariamente vagabundo, e quem não dorme nada pode ter um problema. Cuidado com os sinais. E ele foi, deitou-se, dormiu do zimbro, e isso aqui eu acho muito interessante. O depressivo, ele se fecha no mundo dele e não está nem aí com o que acontece na volta dele. Você conhece o texto, do versículo 5 ao versículo 7. O que aconteceu do versículo 5 ao versículo 7? Um anjo falou com ele. Querido, se um anjo fala comigo hoje, fala com você, a gente sai sapateando, plantando bananeiro. Ô, glória, o anjo falou. O anjo falou, ele deitou e continuou dormindo. Ele não deu nenhum glória, ele não deu nenhum louvado, ele não falou nada, ele continuou dormindo. Olha o que diz o texto. Deitou e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Ele olhou, ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras com brasas em botija de água, comeu, bebeu e dormiu. Ele estava com um anjo. O anjo não conseguiu tirar ele daquele estado. A visão dele, um homem de fé, que se isolou, deixou de comer e já parou de dar tanta importância para as coisas de Deus. Viu o caminho da queda? E continua. Olhou, viu a cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa, botija, comeu, bebeu e tomou dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Você reparou que o anjo não ficou assim, ô bobão, levanta daí. Ô, você não tem motivo, aqui tem um anjo, por que você não presta atenção? Você viu que o anjo não questionou? Você viu que o anjo não apontou o dedo para ele? Ele chamou, o Elias dormiu. Se fosse eu e você, com o nosso filho, nosso parente, levanta, rapaz, sai da cama, tá fazendo o que aí? Você tá querendo o quê? O anjo foi lá com carinho de novo, chamou com cuidado. Não adianta eu querer tratar o depressivo como se ele tivesse conhecimento dos fatos como eu e você. Tem que ter o carinho, tem que ter o amor, tem que ter a atenção, tem que ter o cuidado, tem que ter a dedicação. Se um anjo não foi capaz de tirar a atenção de Elias do problema, você acha que o falar muito vai conseguir tirar o adolescente que está em crise? E nós continuamos aqui. Versículo 8, então. Levantou-se, comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até a hora. Opa, ficou bom. Comeu e está andando. O que aconteceu? Ele já saiu pulando? Não, ele saiu e voltou para a caverna para se esconder de novo. Lembra que eu te falei que depressão pode passar um dia, dois, ele passou 40 dias bem e se escondeu de novo. Teve outra recaída, entrou na caverna. Ele não parou no mato, ele não parou no deserto, ele não parou numa árvore, ele foi para a caverna, ele foi se esconder. Ah, mas então meu filho, meu parente, meu amigo estava chorando, há 15 dias não chora, está curado? Não, Elias depois de 40 dias teve uma recaída. Ele voltou de novo para a caverna. E continua. Ali entrou numa caverna onde passou a noite e lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Olha como que você trata com o depressivo. Você sabe por quê? Ou o que está incomodando o depressivo? Algumas vezes você sabe. Pode ser o desemprego. A Simone tem uma conhecida que o namorado dela tem mais de 40 anos, já está alguns meses desempregado numa crise depressiva imensa. Aí eu vou virar para ele e falar assim, por que você está depressivo? Eu vou ajudar? Deus precisava perguntar para Elias,
Deus foi lá, o que você está fazendo aqui? Olha. E aí Elias sai e fala assim, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque filho de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas, e eu fiquei só. Você viu a paciência de Deus? Deus sabia tudo o que tinha acontecendo. Se sou eu e você, o que a gente fala? Cala a boca, meu irmão, que estou sabendo disso aí, não precisa ficar repetindo coisa que eu sei, não. Deus deixou o depressivo colocar para fora todo o sentimento dele. Eu lembro que muitas vezes eu conversava com meu filho falava muitas coisas e você sabia que não ia dar em nada aquilo, né? Mas a vontade que você tem é de entrar na conversa, contrazer, puxar, falar. Mas não, deixa falar. Deus deixou Elias falar. E olha que bacana. Por que Elias levantou? Porque ele teve uma alimentação adequada. Pão e água. Existem alguns estudiosos que falam que você deve beber bastante água, sim, principalmente nos estados depressivos, porque ajuda o corpo, o hormônio, enfim, nós vamos entrar nesse detalhe. Mas é bom você ter uma alimentação correta. Aí vem no versículo 11, disse-lhe Deus, sai, põe-te nesse monte, olha a cura e o processo de cura. Sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, pois o Senhor não estava no vento. Depois veio um vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, fogo, e o Senhor não estava no fogo. A cura aconteceu milagrosa? Não foi com vento derrubando pedra, não foi com fogo, não foi com terremoto. A cura veio depois num silêncio, num cicio, num vento suave. A cura da depressão não vem de uma hora para outra, não vem no estrondo, você não sai fazendo festa, ela vai acontecer de uma maneira imperceptível. E olha que lindo aqui o que Deus faz. Ouvindo Elias, volveu o rosto manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna, então lhe veio uma voz e disse, que fazes aqui? Deus mais uma vez questiona, não acusa. Talvez eu e você falem, eu já te falei 2 vezes que você está errado, moleque. Por que você não sai daí? Você não ia fazer isso? Eu ia. E eu fiz com meu filho. Errei? Né? Não, o que você faz aí? Você sabe o que ele está fazendo ali. Mas ele tem que falar, você tem que ter paciência. E aí, quando chega no versículo 15, diz o Senhor, vai e volta ao caminho do deserto de Damasco. O que Deus mandou Elias fazer? Atividade física. Era mais ou menos 40 quilômetros para ele andar. Lembra que eu falei que atividade física o depressivo faz para ter serotonina? Lembra? Pois bem, Deus mandou ele fazer o quê? Atletismo? Não, olha, volta teu caminho e sai andando de novo. Elias foi. Deus continua. E chegando lá, unge Azael, rei da Síria. Era difícil para um profeta ungir alguém? Não, ele era profeta, todo mundo conhecia. Atividade simples e fácil. Não adianta você chegar para o depressivo e mandar ele fazer alguma coisa. Se Deus virasse feliz e falar, vai construir lá uma tenda, alguma coisa, ele não ia fazer, não estava em condições. Agora, uma unção era o ministério dele. Era a direção de Deus. Era mais fácil. Deus, então, já deu atividade física, deu uma coisa para ele fazer que seria simples para ele fazer, e deu os objetivos. E disse aí do que estava fazendo, versículo 17, quem escapar à espada de Azael, Geu matará, e quem escapar à espada de Geu, Eliseu matará. Agora veja, olha o toque de Deus. Elias estava errado. Elias estava depressivo. Em nenhum momento Deus foi grosso. Olha como Deus corrige a visão de Elias. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Lembra que Elias achava que estava sozinho? Elias achava que estava sozinho, foi para o monte, ninguém reconheceu o que ele estava fazendo, que o trabalho dele foi em vão. Deus não puxou a orelha dele, Deus não dividiu, Deus não agrediu, simplesmente falou assim, olha, conservei mais 7.000. Não adianta você chegar para a pessoa depressiva e querer mostrar a verdade para ela, ainda que seja verdade. Ela não tem condições de entender. Você tem que conversar suave, maneiro, com carinho, com cuidado, com paciência, com amor. Então, o que a Bíblia nos ensina sobre a depressão? Podemos? Podemos. Jesus, em certa ocasião, fala que minha alma está extremamente triste. Palavreado pesado.
E o que a Bíblia fala? Carinho, atenção, cuidado e comprometimento. A gente não tem muito tempo para falar muita coisa aqui, mas o objetivo era que deixasse que você pensasse que existem sinais na adolescência e no mais idoso que não são relativos tão somente à idade. Pode ser uma depressão. Preste atenção nisso. Segundo, que é muito importante, não despreze, não pensa que é coisa passageira, não pensa que é bobeira de adolescente, não pensa que é coisa de velho, não pensa. Preste atenção. Terceiro, ela demora para aparecer. Lembra que tem casos até que não tem sintomas, mas ela demora para ir embora. Ela vai embora, mas ela demora. Às vezes a pessoa pensa, infelizmente a gente escuta, mas não tem nada 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando volta o filho se matou. E estava tudo bem. E estava tudo bom. Porque não estava chorando, não estava no quarto, fazia 1 mês, qual que é o problema? Então o objetivo é que você passe a prestar atenção no comportamento das pessoas que estão ao seu redor. Passe a conversar mais, questionar menos, porque eles não têm condição de responder muitas coisas. E muitas vezes nem eles sabem que estão depressivos. Eu lembro que, no episódio do meu filho todo aí, durante 1 ano e pouco, meu coração ia 120, 150, 130, suava, transpirava, tremia. Eu demorei 1 ano e meio para saber que isso era um ataque de ansiedade. Então o médico perguntava, quem você tem? Fala, sei lá, meu coração vai sair pela boca. Ansiedade, eu não sei o que é isso, eu sei que estou suando. Mas eu não sabia. Então, assim, muitas vezes a pessoa não sabe o que tem e por isso não busca o tratamento correto. Na vida de Elias aqui, Deus mostrou paciência, atenção, amor, alimento adequado, exercício físico. E, por fim, mostrou o caminho. Olha, conservei mais 7.000. Então, que você possa ser, nessa aula aqui, chamado a sua atenção para prestar atenção nisso. Para trabalhar mais com essas informações, principalmente entre jovens, adolescentes e idosos. Porque hoje a gente joga tudo culpa na Covid, mas não olha na saúde mental das pessoas. Né? A Covid pode desencadear? Pode, como Jezabel desencadeou Elias. A Covid vai embora, melhora a saúde mental? Não, Jezabel ia embora e Elias estava doente. Só vai melhorar quando você tomar alguns passos. Tudo bem? Perguntas? Estão dormindo aí? Está tudo com sono? Tudo bem? Pastor Fernando, Tá bom. Primeiramente, boa noite, obrigado aí pelo compartilhar. Eu queria que você falasse um pouquinho de um aspecto pessoal. Na sua fala, você disse que a depressão deve ser uma luta da família, uma batalha da família, algo mais ou menos, eu não lembro o termo específico que você usou, mas você disse que é uma batalha da família. Isso não significa tão somente hereditariedade, né? Mas é que quando você tem alguém dentro de casa com essa enfermidade grave, toda a família, de alguma maneira, se envolve ou corre o risco de adoecer juntamente com aquele primeiro, né, que está enfermo. E você e a Simone, né, tiveram uma batalha, tem uma batalha muito grande, especialmente essa com o Tiago, né, que tem, ou teve, né, Fernanda, depois você me corrige aí no tempo verbal, né, uma depressão bastante séria, e eu gostaria de te ouvir um pouquinho como pai, né, ao observar seu filho, né, tão semelhante, inclusive, fisicamente a você, né, não agora no peso também, né, mas brincadeira com o Thiago,
mas você olhando para o seu filho, né, vendo o seu filho sofrer, né, como você mesmo disse, nessa montanha-russa de sobe e desce e tal, quais foram os sentimentos aí que passaram na sua cabeça como pai, como cristão, como uma pessoa da fé, alguém que tem uma formação incrível, né? Como você mesmo disse, não são só as questões que a gente conquista que fazem com que a gente não possa passar por uma luta como esta, né? Então, quais são os sentimentos de ter uma pessoa com essa enfermidade dentro de casa, né? Queria que você abordasse um pouquinho mais do lado pessoal, né? O olhar do pai. Meu irmão, é uma coisa meio complicada, né? Então, se a gente for falar, eu já te falei isso em off, né? Que nos últimos 5 anos eu me converti, né? Eu já te disse isso, né? Eu estou nos caminhos do Senhor há 23, 24 anos, mas desde o negócio do meu filho eu me converti. Eu nasci de novo faz 5 anos, né? Porque você aprende a conhecer Deus, né? É um sentimento difícil, porque você quer intervir, você deseja intervir, que você vê um padrão que não vai estar certo, um padrão que não é correto, e a primeira coisa que você começa a se questionar onde eu errei. Então, é uma coisa que passa onde eu errei, porque chegou nesse nível, né? Mas, dependendo da época, você não tem nem o tempo, porque você tem que apagar fogo. Então, no nosso caso, com essa ideia de tirar o objetivo, tinha dia que você ia 3, 4 vezes no shopping. E você chegava lá, dava uma volta e voltava. Depois você saía, dava uma volta e voltava. Meia-noite, 1h da manhã, dando volta na rua de carro. Porque você teria que tirar a visão daquilo, né? Então, como pai, é um sentimento difícil, porque você sabe o que deve ser feito, ou pelo menos você pensa que sabe o que deve ser feito, mas você não consegue entrar na cabeça da pessoa. Então, por que atinge toda a família? Porque no nosso caso, com a tentativa de suicídio e tal, a gente nem dormia, eu não dormia à noite, então era uma noite sem dormir, 2 noites sem dormir, 3 noites sem dormir, até que chegava a 4, 5, que você não aguentava mais. Então tinha que ficar Simone do lado para ajudar, porque você chegava no ponto que você dormia abraçado, porque se ele se mexer na cama, você tem que acordar, né? Isso é o estado que a gente vive, porque você não confia em deixar sozinho. E aí que eu falei para você que eu nasci de novo, porque aí você acaba conhecendo um Deus, que é Jó, né? O Deus que eu ouvia falar, mas hoje eu conheço daquele de andar, porque eu sei que 2 noites acordado você fica, se for 4 ele deixa 4, se for 5 ele deixa 5, e no dia seguinte você vai para cima de novo. Você fez? Eu não fiz nada, isso aí foi coisa de Deus. Mas atinge a família. Tanto é que depois dele desenvolveu alguma coisa na Fernanda e acabou sobrando em mim. Né, que a gente toma remédio, faz aquelas coisas todas. Por quê? Porque você não segura. E se você não faz isso, se você não larga tudo, você vê o comportamento não progride, né? Então, o nosso começou por um relacionamento de muita cumplicidade, eu e ele, desde pequeno, né? E onde que ele confiava em mim, eu confiava nele. Então, ficou menos difícil. Então, ele vinha conversar comigo, a gente conversa com ele e tal. Hoje mesmo a gente briga, né, mas tem a cumplicidade ainda. Então, por que envolve a família? Porque se não envolver a família, o processo de cura não funciona. Se eu não abraçasse, se a minha esposa não estivesse do lado, ia cair os dois. Ela tinha que segurar. E é difícil, mas uma menina de 13 anos, da época, segurou um rojão imenso, e hoje, com 16, ela continua segurando. Né? Então é uma questão de família. E às vezes quando você vai sair, ela fala, mas vai ficar sozinho? Uma menina de 16, o negócio dele é complicado. Então tem dia que você fala assim, não, dou um perdido no culto, eu vou ver um jogo, sabe, para você não ficar falando, alimentando. Não, hoje tem um jogo bom, eu tenho que ver um jogo bom em casa. Por quê? Porque você precisa estar do lado. Então é difícil você conviver sem se envolver emocionalmente. Como pai, então, no primeiro momento você faz a pergunta, depois você vê que você não errou, embora volta e meia você se questione. Como pai, você se dedica, eu larguei tudo, né? Não me arrependo, eu larguei tudo. Porque eu vi pessoas que não largaram tudo e perderam seus filhos.
né? Então, eu tive esse desprazer de ver pessoas que acharam que profissionalmente era interessante, eu precisava, e enterraram seus filhos, né? Então, eu prefiro largar tudo, né? Acho que é mais interessante. Então, é uma luta familiar porque eles envolvem todo mundo. No final, todo mundo acaba fazendo terapia, no final, todo mundo está cansado, no final, está batido, e a igreja, nesse sentido, é importante. Porque, às vezes, você não aguenta e sempre tem um abençoado que Deus manda e te leva, e te tira, né, traz um refrigério. Portanto, é uma luta que não é individual, é uma luta familiar. Se você convive com alguém, não pense e não caia no erro de falar assim, tá bem, 15 dias tá bem, não caia nesse erro. Não caia no erro de falar que está 1 mês, 2 meses bem, não caia nesse erro. E também não pense que é só um resolve, é o pai, é a mãe, é o avô, é a avó, todo mundo participa disso. Certo? Fala, meu irmão. Fala. Vamos lá, meu irmão. Pastor Renato. Tudo bem, Fernando? Tudo bom? Tem um médico também que a gente não pode esquecer, tá? Deixa eu fazer uma pergunta sobre a questão da apatia espiritual que você falou relacionada a Elias, né? Porque é uma consequência, mas isso também afeta a vida espiritual. Como é que você pensa isso e como é que a gente cuida dessa questão? E também uma outra pergunta que me veio agora se toda a apatia espiritual tem a ver com depressão. O que você pensa a respeito disso? Vamos lá. Como a gente cuida espiritualmente, o que eu posso falar é o que eu falo. Tem que converter. Se você não converter, você não vai passar por esse vale. Porque a gente costuma viver um cristianismo, pelo menos eu, né? Vivi um cristianismo teórico, não tinha um cristianismo prático. É lindo você guardar, tudo posso naquele que fortalece, o Senhor é meu pastor e nada vai faltar, glória! Mas na hora que vem a chumbada, se você não tiver em comunhão e conhecendo o seu Deus, você não caminha. É impossível a gente caminhar, né? Hoje em dia, por exemplo, eu consigo dormir e eu não sei te falar por quê. Porque eu entendo que a Bíblia fala que eu vou dormir, ele vai me dar o sono, você entendeu? Mas, mesmo assim, não é fácil. Então, existe um primeiro momento, em tese, esse embate de depressão espiritual por causa de um problema teológico, pessoal, né? Eu entendo que vai curar, eu entendo que vai libertar, eu entendo que vai fazer, mas até mesmo falta de estudo, falta de dedicação, ou falta de conhecimento, eu não sei, a gente tem um relacionamento superficial, né? Quando a gente lê a Bíblia, isso aí me chama muita atenção. A gente lê a Bíblia e esquece que entre um ato e outro tem meses, anos, né? Então, por exemplo, eu estava acabando Jeremias agora, e fala, veio a palavra do Senhor tal. Quando a gente está lendo ali, dá a impressão que veio na segunda, depois veio na quarta, depois veio na sexta, e a gente esquece que às vezes demorou uma semana, 1 ano, 10 anos. E como ficou a cabeça desses caras em 1 ano, 2 anos, 10 anos? Como que ficou isso? Né? Então, o meu posicionamento era, mas está escrito em si assim, mas você não levava em consideração tudo aquilo que cercava. Então, gera uma certa uma depressão mesmo espiritual, nesse sentido. Aí você acaba conhecendo que a função de Deus é salvação de alma, não é? Quando ele salvou, acabou a função dele. E que pela misericórdia e pela graça dele, a gente é sustentado. Aí a gente acaba entendendo, porque uma coisa é bem como o Jó falou, a gente conhecer de ouvir falar e conhecer de andar. É diferente. Por exemplo, meu filho se enforcou dentro de casa e quem tirou foi a irmã com 13 anos de idade. Você consegue imaginar que uma menina de 13 anos vai ver o irmão pendurado, roxo, vai pegar uma faca, vai colocar uma cadeira, vai cortar, vai segurar a irmão no braço? Você imagina isso? Meu, se não é Deus, eu não sei o que é isso. Entendeu? Então, como que você aprende isso? É só no vale da sombra da morte, né? Então, como que a gente trata como família procurando conhecer mais e mais de Deus? Eu sei que parece até papo pastoral, né? Mas é o que funcionou, é a verdade, é o que traz paz no coração, né? Eu lembro, por exemplo, que quando a Simone me ligou, falando que ele tinha feito besteira, assim e tal, eu estava na Praça da Sé, e quando eu vim correndo para dentro do metrô,
Senhor colocou no meu coração, vai em paz, que eu já cuidei do meu filho. E eu vim da Praça da Sé de metrô, peguei o carro em paz, sabendo que o meu filho estava no hospital, tinha sido enforcado, estava em paz. Como eu vou te explicar isso? Não sei, cara. Porque o que Deus colocou no meu coração foi a fé, andar pela fé, e eu aprendi a andar pela fé. Então, o que eu costumo ministrar é assim, viva o Evangelho. Procure conhecer Deus. Não aquele Deus que eu posso estar pregando, ou você está pregando, conhecer Deus da Bíblia mesmo, entendeu? Porque às vezes a gente prega e parece um negócio tão simples, eu adoro pregar, né? Mas viver aquilo que a palavra diz. Então, por exemplo, quando Deus fala assim para Elias, porque isso me chama a atenção, Elias teve uma experiência com um anjo e não mudou. Meu filho teve uma experiência aqui em casa 2 vezes e não morreu. Será que isso não era suficiente para abrir o olho dele? Para Elias não foi. Então a gente começa a ver a história bíblica rodando, né? Então eu acho que nesses momentos a maturidade vai vindo cristã. Então aí a depressão espiritual diminui. Porque, por exemplo, se eu discutia no ano passado uma questão qualquer, eu vi que aquilo ali era passageiro, aquilo ali era, né? Eu gosto muito quando Paulo fala assim, que tudo aquilo ele considera estrume, né, esterco. Por quê? Porque a gente se preocupa com tanta coisa sem valor que o importante a gente não conhece. E a depressão ensinou a mim, a minha família, o que é importante, né? E aí você começa a viver um dia de cada vez, aí você começa a entender Eclesiastes 3, você começa a entender o que é viver do maná, né? Porque é tão lindo você falar assim, o maná vai chegar em casa, tal, mas você já imaginou o cara dormir no dia seguinte ter que confiar que Deus ia colocar comida na mesa dele? É a mesma coisa, meu filho quando esteve na UTI, será que ele no dia seguinte vai acordar? Ou se eu confio, ou sai 2 enterros, entendeu? Eu não tenho muita saída. Doido? Vamos lá, Gabriel, manda, meu filho. Perguntar um negócio, pastor Fernando, é o tipo de coisa que eu já ouvi o pessoal falando, mas não, assim, né, é sempre bom confirmar a informação, porque muita gente fala muita coisa, mas assim, a verdade mesmo às vezes não é, né? Eu já ouvi muita gente que fala assim, de que pessoas que cobram muito de si mesmas, elas têm uma tendência a desenvolver depressão. Mais ou menos isso que eu já ouvi por aí. É verdade ou não? É mais ou menos assim, ó. Não dá para a gente taxar que é todo mundo igual, né? A gente não faz um algoritmo e coloca na cabeça da pessoa e vai funcionar assim, né? Não roda assim. O que existe é uma forte cobrança da pessoa, pode levar a pessoa a uma decepção caso não venha alcançar aquilo que ela está pelo céu. E como ela vai tratar essa decepção, pode levá-la, eventualmente, no estado depressivo. Mas isso não é obrigação, isso não é consequência necessária, não é consequência lógica, tá? Até mesmo se você for pegar, por exemplo, o caso de Ana chorava, porque não tinha filho, e Eucana fala com ela, aquela história toda que a gente sabe. Aí um dia ela chega lá, o sacerdote fala, Deus está contigo, ela saiu dando risada, pega o texto que você vai ver. Ela entrou chorando, abatida, e sai dando risada. Então, não é uma circunstância em si, é um conjunto de coisas. O que pode levar à depressão, e aí eu acredito que sim, é quando você, no nosso caso, nosso meio, tá? Nosso meio cristão, é quando você tem uma visão distorcida da palavra de Deus e você descansa ou confia naquela palavra, e aí quando aquilo não acontece, vem uma decepção grande e eventualmente você pode esfriar espiritualmente. Mas é tudo eventualmente, né? Mas tudo isso nasce, como eu falei, a gente não conhece um Deus, eventualmente a gente não conhece, e é coisa pessoal, né? Porque uma coisa é alguém virar para você, não, Gabriel, lê isso, lê aquilo, mas é você que planta, é você que faz, né? A graça é individual. Então as pessoas que se cobram muito podem ter depressão ou não, vai depender muito da personalidade e do jeito dela, de como ela lida com os problemas, né? O caso do Ti, por exemplo, do meu filho, eu diria que 80%
90% é químico, era químico, né? Respondendo você também, né, meu irmão, pastor, como é que ele está hoje? Ele está, eu diria, 90% melhor. Eventualmente você sente alguma coisa, porque ele está naquela que ele quer largar remédio, não quer largar remédio, e não é assim que funciona. Mas também eu não posso chegar, sabe? Se eu chegar e dividir, vai dar problema, né? Então, às vezes, eu tenho que dar o suporte para ter uma queda e eu estou aqui para segurar. O caso dele era químico. E por que ele tinha um problema químico? Eventualmente, pode até ser genético, porque parece, ao que tudo indica, talvez a minha mãe tenha. Então, talvez, mas isso é especulação, né? O caso dele era químico, ele faz essa terapia, ele toma um remédio, e ele estabilizou, né? Hoje em dia está trabalhando, está curtindo, está tocando, está fazendo as músicas dele e tal. Mas isso dá, e também junta, no caso dele também, é falta de apoio, né? Porque às vezes quem está do lado, não só pai, mas de um modo geral, aponta o dedo, né? E a pessoa não está bem, ela acaba afundando. Entendeu? Dúvida? Gente, assim, o viver com uma pessoa ou detectar a depressão de uma pessoa é muito importante para a gente evitar as consequências, tá? E ela requer uma atenção contínua, não dá para a gente desligar. Então, isso me chama muita atenção, porque às vezes a gente, por cansaço físico, várias vezes, não foi uma nem duas vezes, eu não aguento mais, não aguento, entendeu? E não adianta falar super-homem, eu não aguento, Deus, para, acabou, não, encerra logo, passa a régua e leva tudo. Por quê? Porque você não aguenta, né? Então isso acontece, né? Isso acontece. E aí entra a família, porque às vezes, é que nem um castelo de carta, vai cair um, cai outro, e se Deus não entrar com a mão, vai cair tudo. Por quê? Porque simplesmente você não aguenta mais. Então, é necessário o envolvimento de todos, mas, acima de tudo, no nosso caso, a confiança, quem não está depressivo, a confiança na palavra de Deus. Quem está depressivo não entende. Não adianta você virar para o depressivo e falar que ele já levou sobre si as suas enfermidades pela pisadura. Meu irmão, você só vai estar falando e vai estar irritando, né? Ele não tem condição de entender. Agora, o nosso alimento, quem está de fora, se não for esse, a gente não anda, né? Eu conheço pessoas que aposentaram por depressão e não conseguiram andar mais, conheço pessoas que perderam filhos por depressão, por suicídio, a gente conhece que perderam maridos, enfim, e não se levantaram, porque existe uma cobrança, né? O melhor remédio é a prevenção. Por isso é que eu acho que na hora que a gente pega um adolescente, que a gente acha que está um pouquinho fora, começa a trabalhar, não deixa ele desviar muito. Ou pega um idoso, começa a trabalhar antes dele dar o sinal, porque depois que ele começou a dar sinal, você consegue trabalhar, mas a luta e o desgaste é muito grande. Entendeu? Dúvida? A Miriam parece que levantou a mão, mas depois abaixou, não sei se ela quer falar. Vamos lá, se falar aí, pode falar. Oi, Fê. Oi. Oi, Boa noite para todos. Tudo bem, meu querido? Tudo bem? O que eu queria falar é que eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus porque a gente que trabalha na área da saúde e a gente também que trabalha com saúde mental, a gente vê uma abordagem sempre no sentido de paciente, né? Voltado para o paciente, voltado para a patologia, e você está trazendo uma abordagem que pouco se vê, que é o que a família, o que o pai sente, né, tratando, convivendo com esse paciente. E eu acho que é algo que vai acrescentar na vida de muitas pessoas, vai acrescentar na vida de muitas famílias, e eu vejo que o bom Deus levantou você para algo que você nem imagina. Eu creio que essa abordagem vai poder
entrar em vários lugares, e a gente sabe um pouco, andando aí junto com vocês, da experiência. E normalmente, Fê, quando as pessoas têm esse tipo de experiência, a tendência é se calar, até mesmo se esconder, porque é um assunto difícil. E eu sei que é Deus que está te capacitando, e eu sei que é o bom Deus que está te usando para trazer essa experiência para agregar na vida de outras pessoas. Amém. Então, a minha participação hoje é louvar a Deus pela sua vida, sua família. E eu sei que em muito bom Deus vai estar abençoando. E eu creio que essas experiências vai estar entrando em lugares que você nem imagina, meu irmão. Amém, amém. Uma coisa que aconteceu com a gente foi que a gente entende que é Deus, né? Óbvio, né? Mas tanto eu quanto a Simone acabamos sendo procurados por várias pessoas. Quer dizer, não foi a gente que foi atrás, o negócio acabou vindo para a gente, né? Várias pessoas, e a gente acabou criando um certo relacionamento, né? A gente acabou uma certa tendência, porque hoje quando a gente vê um pai de um filho depressivo, que é o nome do livro, a gente sente a dor, porque eu lembro a noite que eu não dormi, eu lembro que eu chorei, eu lembro que eu orei, eu lembro que eu briguei com Deus, eu lembro que, como diz a música, fiquei de mal com Deus, porque Deus não me respondeu, e que palhaçada é essa, eu sou teu filho, não tem filho favorito, aí você já começa a vomitar tudo aquele negócio, né? E Deus não responde, aí você vai querer dar uma de teimoso e volta. Então, quando a gente vê uns pais, você acaba sentindo isso, né? E sabe o que ele está passando. E o Tiago uma vez falou uma coisa para mim que marcou muito, né? Porque a gente tem um relacionamento bem forte, bem íntimo. Uma vez eu estava ministrando sobre depressão e uma mulher veio falar comigo. E acabou, ele virou para mim e falou, pai, ela é depressiva. Eu falei, sei lá se ela é depressiva. Ele falou, não, é só você reparar no olhar dela. E aí eu acabei reparando no olhar do depressivo. E eu estava outro dia, essa eu não te contei, estava numa aula de mestrado, na época da Fernanda, o Fio virou para mim e falou assim, você está errado, porque o teu olhar está diferente. O olhar fica diferente. O olhar fica diferente. Então, a gente acabou sentindo isso, a gente acabou aprendendo isso. Né? Olhar a pessoa, sentir a pessoa, ver a pessoa. E o que a gente pode falar é, assim, principalmente para aqueles envolvidos com os pais, com familiares, não se isole. Busque quem você confia. Busque conselhos de pessoas que podem te ajudar. Mas não se isole. Você vai receber ajuda de lugar que você nunca imaginou. A gente recebeu o apoio de gente que a gente nunca nem imaginou. Teve gente que veio trazer flor em casa aqui que a gente mal conversava. Mas aí você sente o que é o amor de Deus. Né, Renata? Aí você sente o que é o amor de Deus. Você falou assim, eu nunca imaginei que a Joaninha vem em casa me trazer uma orquídea. Se não é Deus, eu não sei o que é isso. Não é orquídea, não é isso. É que sabe aquele dia que você está para estourar, que você não tem mais, e é hoje eu acabo? Aí aparece uma coisa dessa. Então, assim, não se isole. Fernando. Oi. Pegando aí o gancho dessa sua última fala, desse não isolamento, é muito, muito interessante o texto que você abordou, o versículo 19, depois de tudo que aconteceu, né? O texto diz que Elias saiu dali e achou Eliseu, que passou a ser o companheiro de Elias. Então, Deus trouxe Eliseu para estar lado a lado com Elias. Não há a menor dúvida de que Deus estava nos ensinando. Exato. Não ande sozinho, né? Não se isole. E eu acredito, fazendo coro aí a essa fala da Miriam, que o encontro de hoje, a aula de hoje, e eu me lembro direitinho da nossa reunião aqui da liderança da escola bíblica, quando nós escolhemos essa revista, esse material, e quando a gente foi passando os olhos assim no tema das lições, eu não me lembro quem, mas quando esse assunto da depressão, foi consenso, nós vamos chamar o Fernando para falar dessa matéria, porque
a experiência que vocês experimentaram dentro de casa, como essa que você contou agora, Fernando, né? De sair lágrimas dos olhos, né? A Fernanda, literalmente, né? Ser usada por Deus para salvar o Tiago, para preservar a vida do Tiago, é uma experiência que mostra o quanto nós somos vulneráveis, todos nós. E que esta enfermidade, que é uma enfermidade grave, muito grave, ela deve ser combatida, ela deve ser tratada, ela precisa ser, nós precisamos conversar sobre isso nas igrejas, no nosso seio de família, porque muitas vezes a gente não liga, por exemplo, para uma enfermidade oftalmológica. Eu acho que 100% dos que aqui estão presentes usam óculos. E a gente usa óculos com a maior tranquilidade. Nem tanto assim, né? Mas aí a gente tem uma relutância, a gente tem uma resistência com uma enfermidade que é muito mais grave do que usar óculos, simplesmente por preconceito, por uma visão distorcida, por um conhecimento de Deus equivocado, como você ressaltou, e eu concordo com as suas palavras, né? Então, quando eu olho para aquele texto, e finalizando aqui a minha fala, olhando para o texto de Elias, que para mim ele é emblemático, é um texto que está na Bíblia para nos mostrar exatamente isso. Essa enfermidade é possível de todo cristão ter, não foi só Elias, né, Moisés pediu a morte, Jonas pediu a morte, Davi pediu a morte, Jesus suou sangue, então minha alma está profundamente triste, mostrando exatamente que nós somos seres humanos, e como seres humanos nós somos vulneráveis, então nós precisamos de apoio, e a gente tem essa certeza, Deus está conosco, né, Elias foi lá, se sentia sozinho, não estava sozinho, tinha os outros profetas que não se curvaram, mas Deus foi paciente, insistente, não deixou, né? Não o deixou e não deixa nenhum de nós, por mais que o vale seja, de fato, literalmente, da sombra e morte. Me lembro de ter ido visitar o Tiago no hospital, né? Me lembro de ter ido visitar o Tiago e vocês na casa de vocês, né, e a gente orar junto, a gente chorar junto, e a gente sofrer junto, e Deus sempre esteve com vocês, e Deus sempre está conosco, então a gente não pode se esquecer isso, Deus está conosco, há uma missão nesse mundo, um outro aspecto que aquele texto chama muita atenção, vai ungir os reis, vai fazer, a gente tem uma missão nesse mundo, gente, e para essa missão ser concluída, a gente precisa ter saúde, e saúde em todos os aspectos, física, espiritual, emocional, né? Então a gente precisa ter saúde, e a gente tem uma família de Deus que anda com a gente, e a gente não precisa estar sozinho. Eu acabo de receber um áudio da Camila, esposa do Alberto, ela disse assim, pastor, você não sabe quem acabou de me ligar, né? O próprio Alberto. O próprio Alberto estava na UTI, acabou de ligar para ela, emocionado, dizendo que orou a Deus, Senhor, me dá mais uma chance. E aí Deus vai tirando e movendo. Gente, é Deus, nós não estamos sozinhos. Então, quando uma irmã que está sozinha, acabou de perder o pai, acabou de perder a avó, está com o marido na UTI, liga para um pastor, diz, pastor, está aqui, olha, a gente está junto. Nós estamos juntos e nós não devemos passar por enfermidades como esta sozinhos, porque Deus está conosco e nós temos a família de Deus que caminha com a gente. Eu lembro que no ano passado, o Dr. Pablo esteve conosco, psiquiatra, lá da Igreja Central de Goiânia, e ele deixou aqui como uma lição de tratamento da depressão, deixa eu mostrar aqui para vocês, para ficar mais didático, e eu termino aqui, tá? Porque o pastor, quando começa a falar, é uma luta, né? Eu até fiz um slide para mostrar. Ele disse o seguinte, vocês estão vendo? Sim. Sim. Então, tratamento da depressão, ele criou um acróstico, atitude. Então, olha aí a sugestão, que o Fernando falou praticamente todos, se não falou todos, alterar hábitos.
Então, especialmente hábitos que não são pecados, que são afrontas contra Deus. Tratar com medicamentos quando necessários. Iniciação esportiva, exercício físico, terapia psicológica ou aconselhamento. União familiar, o Fernando bateu nessa tecla, tocou nessa tecla o tempo todo. Dieta adequada, o Fernando falou disso, sobre alimentação. E espiritualidade, essa é a presença de Deus na nossa vida. A gente tem que ser gente do Senhor, que vive a palavra de Deus, que ama o Senhor, e quando o vale da sombra da morte chegar pertinho da gente, irmãos, a gente tem uma certeza, né? É o que o Salmo 23 vai nos dizer: eu não preciso temer mal nenhum, porque Ele, o Senhor, está conosco. Obrigado, Fernando. Nada. A Ana Márcia quer fazer uma pergunta? Fê, deixa só eu falar uma coisinha importante. Fazer um pedido aos irmãos, antes da Márcia ou o Jean, não sei quem tá aí vai falar, eu não tô vendo a imagem deles. Irmãos, esperem só mais um pouquinho para sair, porque o assunto é tão importante, né, e é tanta propriedade, porque alguém falando daquilo que vive, né, da realidade, então falando com tanta propriedade, espera só mais um pouquinho, né, para a gente terminar esse assunto. É uma aula tá sendo tão rico, e depois a gente vai fazer o sorteio do livro, tá bom? Então não saia antes não, por favor. Se sair, não vai concorrer ao livro, tem menos gente, mais chance para quem ficar ganhar. Falar, Jean ou Márcia? Boa noite, irmãos, tudo bom? Aqui é o Jean que tá falando. Eu tirei a câmera porque... Não ouvimos você, Jean. Não estou ouvindo? Alô? Oi? Isso. Tá muito baixo. Tá baixinho. Escreve. Eu tô no celular, não tá... Agora tá ouvindo melhor? Não, tá ruim demais. Eu vou colocar eu também, desculpa. Fora o Jean, tem mais alguém, meus irmãos? Queiroz. Hoje eu juro que eu não vou fazer pergunta, mas olha, essa aula master de hoje sobre esse assunto foi muito importante para a minha vida. É uma coisa, uma emoção muito forte, porque a gente está vivendo uma coisa assim aqui também. Então, eu só tenho a agradecer. Agradecer e orar muito para Deus por ter tido a oportunidade de assistir essa aula hoje com o Fernando aí. Pelo amor de Deus, tanta realidade, né? A gente escuta tanta gente falar, às vezes, que uma pessoa fez isso, tirou a própria vida porque ela é covarde. Mas a pessoa talvez não tenha olhado nos olhos da outra. Né? Que os olhos é o espelho da alma, né? É verdade? Então, então, essa lição hoje foi muito importante para mim. Muito, muito, muito. Eu só agradeço a vocês todos aí. Um beijão para todos. Um carinho muito especial para o Fernando e família. Amém, meu irmão. Sabe que a nossa trajetória, eu aprendi que tudo que a gente passa é Deus nos moldando para abençoar o próximo, né? Eu conversei, inclusive, com o Luiz André, acho que foi segunda-feira, né, que eu te falei da dor de cabeça, né? E tem uma frase que eu li há um tempo atrás, que eu quero matar aquela velha quando eu encontro ela. Uma tal de Madre Teresa de Calcutá. Eu quero matar aquela mulher, vai ressuscitar, vou matar de novo. Porque ela falou assim, que Deus não dá uma carga maior do que a gente pode carregar. Mas ela queria que Deus não confiasse tanto nela, né?
E é mais ou menos isso que a gente sente quando a gente passa. Mas sabe que a gente não anda sozinho. Luiz André falou que teve no hospital, ele teve no São Camilo, um dos momentos mais difíceis. Eu estava fora já do mando aqui. E naquele dia eu estava cansado fisicamente, eu estava na depressão espiritual, porque afinal de contas tudo posto naquele que fortalece, né? Como que vai ser um negócio desse, né? E alguns entendimentos errados. E quando ele chegou, foi um bálsamo, né? A gente que tinha brigado tanto, foi um bálsamo. Ver esse homem ali foi um bálsamo. Então, assim, hoje eu sei que Deus usa para abençoar a nossa vida. Não porque a gente merece, porque Ele é bom, né? Com certeza eu não mereço nada. Mas é a bondade. Eu aprendi com meu sogro de 92 anos, ele falava assim, gordinho, Deus é bom. E eu vim entender o velho nos últimos 5 anos, né? E hoje a gente sabe que Deus é bom. A minha preocupação e a minha dor é quando eu vejo uns pais com familiares depressivos, com os filhos depressivos, e não dão a devida atenção. Meu coração dói, só de imaginar de um dia ter que fazer um culto fúnebre. Meu coração dói. Então, quando eu vejo, às vezes a gente conversa aqui em casa com a Simone, e eu estou vendo certa coisa e tal, mas é difícil, né? Mas o Senhor é contigo, meu irmão, Ele não nos abandona, não. Não é fácil. Eu queria mentir para você falar que é só glória, mas não é, não. Mas a presença de Deus é gratificante. Eu queria colocar, não sei se posso, ainda dá tempo, não, de falar, Raul? Pode falar, Natanias. Conforme o pastor Fernando estava falando, eu acho que realmente é importante, muito importante a família e os irmãos da igreja que nos ajudam muito. Que eu passei, todos sabem que eu passei 10 meses, né, nessa luta também, né, de tratamento, psicólogo, mas foi muito importante a família e os irmãos da igreja, que me auxiliou demais. Tá? É isso aí, sou grato. Amém, Natanias. Jean? Graça e paz. Jean, não estamos te ouvindo, tá? Alô? Carlos? Estão me ouvindo? Sim, tá sim, falando? Carlos. Agora Graça e paz. Eu quero agradecer ao pastor Fernando pelo convite e poder participar, né, dessa aula. E eu fui uma pessoa que sofri do síndrome do pânico, depressão. E foi o momento que eu tive de conhecer o Senhor, né? E o que foi falado tudo aí, eu me veio à memória quando eu comecei a caminhada cristã, onde eu aprendi que a gente não deve ser simplesmente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. E as pessoas que vieram até mim falavam, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. O Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Então, aquelas pessoas, né, como foi falado, a gente nunca deve andar sozinho, mas saber com quem a gente deve andar. E o período que eu, o Fernando, congregamos juntos, eu aprendi muito com ele e conheci o Tiaguinho, tive a oportunidade de conversar com ele, passar a minha experiência, né? Experiência, assim, de vitória, experiência que eu tive com Deus, onde eu me libertei disso tudo. Eu estava quase partindo para a medicação, né? Mas foi onde eu comecei a ouvir a palavra e eu falei, não, se Deus está falando que vai me curar, eu creio. Como foi falado de fé, né? O Fernando também falou de fé, o irmão falou de fé, o Luiz aí,
foi dando as suas explanações, e é algo que mexeu muito comigo agora. Eu viajei lá no passado, né, e trouxe para o presente, e eu tenho uma visão futura que nós, irmãos em Cristo, os pastores aí, ministros da palavra, eu creio que essa oportunidade que nós tivemos de ver o pastor Fernando pregar é uma lição para que a gente possa ver uma pessoa depressiva, se aproximar e sempre deixar uma palavra, amiga. Sempre enviar uma mensagem da parte de Deus para essa pessoa, porque é através da palavra que essa pessoa vai se fortalecer, como eu me fortaleci. Meus pais, resumidamente falando, meus pais me levaram para tudo quanto é lugar. Espiritismo. Então, eu fui em tanto lugar, mas quando eu falava para mim, não, você não vai para lugar nenhum, você vai para a igreja. Eu falei, meu Deus, para a igreja de crente, né? Falava assim para mim. Eu não me via dentro da igreja. Mas quando eu vim para os caminhos, comecei a ouvir palavra, comecei a ouvir conselhos de irmãos, aí onde veio aquela luz, clareou, parece que minha casa era uma escuridão, de repente clareou uma luz, né, onde minha esposa, na época, ela começou a mexer nos documentos, achou um diploma da escola dominical, ela falou assim, não, a partir de hoje você não vai para lugar nenhum, você vai para a igreja, eu vou te levar na casa do irmão Antônio, e lá, a partir de agora, esquece tudo onde nós fomos, vamos para a igreja. Então, esse testemunho que eu quero dar foi aonde eu me libertei. Foi através de ouvir a palavra do Senhor, através de praticar a palavra. Eu tive a oportunidade de ganhar esse livro aí do pastor. Eu comecei a ler esse livro, eu não conseguia, pastor, ler ele todo. Eu parava no meio do caminho. Parece que o livro estava escrito a minha história. Entendeu? E aí eu voltava a ler, parava, voltava a ler, parava. E eu quero dizer para os irmãos que foi através da palavra, de ouvir a palavra, praticar a palavra, que o Senhor me libertou. Para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, às vezes quando a gente cai assim numa pequena depressão, uma perda ou algo que frustrou o nosso coração, a primeira coisa que eu faço é ir ler a palavra, meditar a palavra, ler louvores, nunca, jamais ficar só. Reunir com a minha família, como o pastor falou, sabe, mudar o foco, né? Mudar o foco. Amém. Amém. E eu quero agradecer, pastor Fernando, por essa oportunidade, né? Desculpe aí essa palavra, a gente se emociona, mas eu estou muito feliz por essa oportunidade de conhecer mais um rebanho, né? Por vídeo, que vai um dia conhecer o novo céu e a nova terra, viu? Amém. Eu continuo entusiasmado, pastor Fernando, e a todos vocês aí. Amém. E é um privilégio ter participado dessa aula aí. Que a paz do Senhor Jesus Cristo fique com todos. Fê, é contigo? Tá bom. Depois que a palavra da Miriam e a fala agora do irmão Carlos, né, dizendo que essa aula serve para a gente usar para abençoar a vida de outras pessoas, né, me veio à memória, pastor Luiz André, qual é o nome do pastor, irmão do pastor Ferreira? Jailson. O pastor Jailson, que é um psicólogo e pastor também, ele veio trazer um estudo para a gente, eu não me lembro agora qual foi o assunto, ele falou uma coisa que eu guardei no meu coração, assim, e a fala da Miriam, e a fala do Carlos, e a fala do Fernando também, do pastor Fernando, me trouxe, né, novamente isso, e da igreja como um espaço terapêutico, né, muitas vezes as nossas igrejas, ele falou isso, né, muitas vezes as nossas igrejas passam a semana toda fechada, e a gente sabe, né, o pastor Fernando trouxe os números, né, quantas pessoas sofrem, né, com depressão, com ansiedade, com crise de pânico, enfim, outras doenças mentais, e ele jogou, né, ele falou, vou jogar essa sementinha aqui, né, ele até falou, depois o Luiz André se entende aí com as ovelhas dele, e essa sementinha caiu no meu coração, né, da gente sonhar um dia, né, com a nossa igreja e outras igrejas, né, que passam a semana toda, assim, entre aspas, né, fechado para o público, né, as pessoas ao redor da igreja, da comunidade, como um espaço terapêutico. A gente tem tanta gente capacitada, né, tem aí o pastor Fernando que diz que
tantas pessoas, né, ele já pôde ajudar. A gente tem a Vivian, psicóloga, a gente tem outros irmãos que são formados, né, em aconselhamento bíblico. Então, da gente sonhar junto um dia, quem sabe, nossa igreja ser esse local, né, esse espaço. O projetinho tá no forno, viu, Fê? Amém, amém. Tá. Porque tanta gente precisando, né? E a gente tem um dia ali, não sei como vai ser, mas da gente ter esse espaço terapêutico para atender os de fora, os que sofrem, e trazer essas pessoas, né? E mostrar o amor de Cristo para aquelas que não conhecem e padecem. Eu acho que vai ser uma bênção. É o amor em prática, né? É o amor de Jesus em prática, tá bom? Vamos fazer o sorteio antes de orar, pastor Renato? Pode ser? Pode sim. Tá bom. Antes da gente orar, então, tá? Eu vou pedir para a primeira pessoa, o primeiro visitante que entrou hoje na nossa aula foi a Otília. Otília, você pode abrir sua câmera se você quiser, mas fica à vontade, tá? A Otília disse que está com muitas dores, porque ela tem um problema nervoso, eu acho, eu não sei, alguma coisa assim, no frio sente muita dor, então ela estava deitadinha, e ela falou assim, você se importa de eu ficar deitada? Eu falei, imagina. Otília, você tá aí? Eu vou te pedir para falar um número para mim, e a gente vê se o ganhador do livro tá aqui ainda, tá bom? Se a Otília não estiver ouvindo, eu vou pedir para um visitante, tá bom, meus irmãos? Maria Eliana. Oi. Oi, Maria Eliana, tudo bem? Tudo Boa bem? noite. Oi, Fê. Tá bom. Oi, Eli, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Eu tenho um número aqui, números de 1 até o 29. Eu vou pedir para você falar um número, tá bom? 17. 17? Isso. Eita, tá bom, obrigada, viu? E o livro vai lá para São José dos Campos, seu Luizinho. Só se tiver aqui. Pera, eles estão aqui? Então, dona Reginilda tá aqui. Isso não é nepotismo, hein? O quê? Esse negócio não tá cheirando muito bem, não, mas tudo bem, né? Olha, eu não conheço Maria Eliana. Maria Eliana auditar essa lista. Maria Eliana é nossa visitante, é imparcial, entendeu? Não conhece quem ganhou, então ela escolheu 17, o número 17. Ô, Li, aqui na vai minha pra CPI do livro, viu, Li? Oi, desculpa, Fê, não entendi. Você vai pra CPI do livro, viu? Isso aí é nepotismo. Não. Pastor a Eliane, ela não deve estar entendendo nada, né? É que quem ganhou o livro é meu pai, viu, Eliane? Ah, tá. Não, eu imaginei que era alguma coisa do tipo. Então, seu Luizinho ganhou o livro do pastor Fernando, tá bom? Vai chegar nas suas mãos aí, seu Luizinho. Pastor Renato? Então, nós poderemos ficar muito tempo aqui ainda, né? A palavra que a Fernanda me passou uma lista de pedidos de oração. Eu sei que muitos desses pedidos nós já conhecemos. E a palavra que me veio ao coração para nós encerrarmos e orarmos é gratidão. Dar graças a Deus. Porque Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E nada escapa ao controle de Deus. A história de cada um de nós, desde que nós fomos concebidos, até o tempo que nós partimos dessa terra, está nas mãos dele. Eu queria que nós tivéssemos esse tempo de gratidão a Deus, por tudo que tem acontecido nas nossas vidas, mas sabendo que tudo está nas mãos dele e ele cuida de cada um de nós, como ele cuidou do Fernando, como ele cuidou do Queiroz e de cada um que deu seu testemunho. E se a gente deixasse mais tempo, cada um contaria histórias de Deus salvando, curando, tratando. E como é bom a gente estar nessas aulas virtuais. Cada vez mais o meu coração me anima para nós continuarmos assim. É uma gratidão e obrigado, viu, Fernando, pelo seu testemunho. Eu até escrevi, precisa ter coragem
para contar para as pessoas o que deu errado na sua vida. E não é fácil, ainda mais sendo cristão, tendo na nossa testa a vitória escrita, né? Mas a vitória quem nos deu foi Jesus Cristo, e é por meio dele que nós temos essas vitórias. Então, eu queria encerrar com uma palavra de gratidão a Deus. Eu queria que o pastor Fernando orasse por nós e intercedesse pelas nossas vidas, tá bom? Vamos orar, irmãos. Paizinho, graças te damos por essa oportunidade de estarmos aqui em família, meditando na sua palavra, ouvindo o seu Espírito. Ó Pai, graças te damos por esse amor, pelo seu cuidado. Senhor, eu quero pedir que o Senhor continue com a sua boa e poderosa mão estendida sobre a vida de cada um dos meus irmãos, de cada família aqui representada, da sua igreja, que esse tema tão sensível, Pai, possa ser mais debatido, discutido, porque somente através do entendimento, do amor, ó Pai, da comunhão, é que nós podemos combater esse mal que entra nas famílias. Senhor, graças te damos porque a sua palavra é viva e eficaz, e ela nos ensina, ela nos fortalece, ela nos renova. Que todos nós aqui possamos ser fortalecidos pelo seu Espírito, Pai, e que tenhamos a cada dia uma palavra de adoração ao Senhor, independente da situação em que nós nos encontremos, ou daquilo que vemos, ou daquilo que ouvimos. Porque nós somos gratos pelo que o Senhor já fez e já conquistou através do seu Filho ali na cruz. Muito obrigado, Paizinho. Abençoa cada irmão e cada irmã. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Alô, minha gente, boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Obrigada. meus irmãos. Deus abençoe. Obrigado, Mandaqui. Boa noite.